Olá, queridos, graça e paz estejam com todos vocês. Um dia Zoe, uma tarde Zoe, uma noite Zoe, não sei que momento do seu dia você está aqui nos assistindo, nos ouvindo. Essa é a aula número 1 da turma Vivifica 2, tá? Esse é um material que foi cedido pela Igreja Batista de Belo Horizonte, então esse material não foi criado pelo irmão Vitor Terra, não foi criado pela igreja, né? A igreja cede o material para a gente pode usar, né? Que eles chamam de Lidere, mas a nossa escola se chama Vivifica. Então, estamos muito empolgados para estar falando mais um pouquinho da palavra de Deus nesse projeto que é maravilhoso. Mas antes de começar, eu quero orar. Eu te convido a parar tudo e orar comigo. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, estamos aqui na Tua presença para estudar mais um pouquinho da Tua palavra. A Tua palavra que salva, cura e liberta. Então eu te peço, Senhor, que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, que haja mudança de mente, que haja renovo para os Teus filhos, ó Pai. Senhor, não permita que nenhum espírito dominador de mente, Senhor, adentre ou tente colocar coisas para que teus filhos não possam absorver, mas que os teus filhos possam desfrutar da vida abundante prometida pelo Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por tudo. É a oração que te faço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, irmãos, agora, nesse momento, nós vamos começar com o Vivifica 2. Esse projeto, Vivifica 2, é o tema da nossa escola de líderes, onde a gente vai falar de quê? De vida abundante. Só vou colocar aqui a projeção da tela para a gente poder estar acompanhando da melhor forma possível. Estamos começando a projetar a tela, demora um pouquinho para a gente começar a falar dessa vida abundante. Foi. Então, irmãos, quando a gente fala de vida abundante, a gente precisa começar a falar como vai ser esse processo que a nossa Igreja Zoe vai estar passando. Bem, a escola de líderes ela é dividida em 4 módulos. O primeiro módulo é a vida cristã, é um módulo para novo convertido. O segundo módulo é a vida abundante, é um módulo para pessoas que já são convertidas, mas que de alguma forma precisam estar desfrutando da abundância de Deus. Eu conheço pessoas que, no módulo do Vivifica 2, pessoas que 10 anos na igreja, 20 anos de nasceram na igreja, mas que de alguma forma não romperam com algumas coisas do passado, ou então não conseguem usufruir da vida plena que Deus tem. A nossa igreja, por exemplo, poderia, sei lá, começar pelo Lidere 3, que é o Lidere Vida Contagiante, que dá as estratégias para atingir pessoas, ou Lidere 4, que dá a ideia de célula vitoriosa, que já é a organização da célula. Mas é preciso, e o nosso pastor optou começarmos no Lidere 2, porque o Lidere 2 já é para crentes que já têm uma caminhada com Deus e precisam ser solidificados para poder não sair ventando e voando em qualquer vento de doutrina, para que eles possam ter uma fé inabalável. Então a gente vai começar agora. Esse curso ele tem 9 aulas. Hoje nós vamos ter a aula de número 1, que é Rumo à Vida Abundante. Depois a gente vai falar porque estou aqui, planejado para agradar a Deus, formado para fazer parte da família de Deus, criado para se tornar semelhante a Cristo, moldado para servir a Deus, testes de dons feitos para uma missão, tá? E por último, a gente tem celebrando mudanças. E vai ser algo maravilhoso para todos nós. Primeira coisa que eu quero que você não se esqueça nunca, isso a gente vai falar em todas as aulas. Liderar é servir e influenciar. Liderar não é apenas, para eu liderar eu tenho que ter o óleo. Não, o óleo é uma consequência. Tem muitas igrejas por aí que as pessoas querem primeiro a unção para depois ter o serviço. Não, é o contrário.
A unção é uma consequência do serviço que você já exerce, da predisposição do eis-me aqui. Então, todos nós que somos líderes de alguma forma, precisamos entender que a gente vai servir ao outro, é dobrar as mangas para que a gente possa servir e influenciar pessoas. E o que é uma vida abundante? Eu queria que você pensasse um pouquinho, tá bom? O que é para você, o que é a abundância de Deus? E aí a gente vai começar a entender que Deus não tem apenas uma nova vida em Cristo para nós. Ele também deseja dar uma vida abundante. Ou seja, ele quer que experimentemos essa vida plena. Quando a gente pensa em vida abundante, quando eu aceito a Jesus, não é só aquele momento. Ali é uma estaca. Aceitei a Jesus, cai uma estaca. Como era a minha vida antes de Cristo, como é a minha vida depois de Cristo. A santificação é um processo. O se apropriar da palavra de Deus, o se apropriar da abundância de Deus, ter uma vida plena, é um processo. A vida abundante é garantida por Deus. E o que eu entendo como essa vida abundante? A vida abundante é uma vida equilibrada. Eu preciso entender que eu, como crente, como servo de Deus, preciso ter um equilíbrio mental, um equilíbrio espiritual, um equilíbrio emocional, sentimental, financeiro. A minha vida precisa estar equilibrada e Jesus nos promete e nos assegura uma vida equilibrada. Porque, como diz o texto de João 10:10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando eu penso nesse texto, eu penso no quando eu fiz o Lidere, não era Vivifica, mas era o Lidere, eu já tinha bastante tempo de caminhada com Deus, mas eu nunca parei para me agarrar a essa palavra. Eu falo que a palavra, às vezes, a gente parece um goleiro. Sabe um goleiro quando ele agarra aquela bola, que ele não vai, que ele sabe que aquela ali foi aquela chance que ele não pôde, ele não prejudicou o seu time, porque ele conseguiu agarrar aquela bola. A gente, às vezes, precisa se agarrar a palavras, se apropriar delas, pegar assim com toda a vontade do mundo e dizer, não, eu estou me apropriando. Volta e meia, quando o diabo vem plantar coisas na minha mente, no meu coração, eu ajoelho e oro. E eu sempre digo ao Senhor, Senhor, o Senhor me prometeu uma vida em abundância. Eu não permito que o diabo se levante com isso. Diabo, bata em retirada em nome de Jesus, porque Deus me garantiu uma vida em abundância. Essa angústia, essa tristeza vai sair. É claro que há casos que são clínicos. Não estou falando disso, eu estou falando em casos que às vezes o diabo vem mesmo para te aprisionar em pensamentos. Por isso que você tem que estar sempre orando a Deus, consagrando a sua mente, sempre pedindo que nenhum espírito dominador de mente se levante, porque eles vêm para colocar coisas e para roubar a sua paz. Não deixe que o diabo roube a sua paz. Se aproprie dessa abundância garantida por Deus. E quando a gente pensa em abundância garantida por Deus, no grego, no Novo Testamento, a palavra vida é zoe, meu irmão. Quando a gente pensa em zoe, entre outros significados, se refere ao tipo de vida que Deus e que aqueles que estão com ele têm. Então, a palavra zoe é a vida de Deus e a vida daqueles que estão com Deus. Então, Deus nos promete essa vida, e essa vida ela é abundante. A gente estava no mundo das trevas, a gente experimentava a morte diariamente, mas quando cai aquela estaca, antes de Cristo, depois de Cristo, o depois de Cristo, a gente passa para a luz. A gente começa a ter uma nova vida, a vida de Deus, a vida Zoe. E aí a gente vai começar a pensar, fazendo um paralelo, em Adão e Eva. Como era a vida de Adão e Eva antes da queda? Olha que maravilha. A vida deles tinha propósito e significado. A vida de Adão e Eva, além de ter propósito e significado, eles viviam num jardim, comiam de todas as árvores agradáveis aos olhos e boa para alimento. Eles desfrutavam diariamente da presença do Senhor, estavam pertinho de Jesus, do Senhor. Experimentavam relacionamentos de companheirismo,
harmonia e segurança um com o outro. Não havia um ambiente tóxico, não havia um ambiente de guerra, era um ambiente de companheirismo, de harmonia. Eles trabalhavam no cuidado e cultivo do jardim, sem, contudo, grande desgaste e estresse. É aí que está a chave. Quando a gente tem a vida abundante, o estresse, a gente até tem momentos, não estou falando que a gente não tem momentos de estresse, mas eles reduzem muito, porque você não foi chamado para se estressar, para viver de estresse. E depois da queda, o que aconteceu com Adão e Eva? Conforme a palavra do Senhor, eles morreram, eles foram separados de Deus, eles foram expulsos do jardim, eles se esconderam da presença do Senhor. Eles se acusaram um ao outro por ter pelo ocorrido, ao invés de assumir a sua responsabilidade. Ninguém conseguiu ver a responsabilidade, a própria responsabilidade, mas houve uma acusação. Eles passaram a ter que trabalhar com sofrimento e muito suor. E aí, quando a gente começa a entender Adão e Eva, eles tinham uma vida de Deus e o diabo veio para roubar essa vida. Assim somos nós. O diabo ele vem para tentar roubar a vida, mas a vida que o diabo veio para roubar, Jesus veio para devolver. Então, quando o diabo tentou roubar a tua vida, Jesus veio e falou assim, ei, esse não. Ei, esse eu estou comprando com o meu sangue. Esse é meu, devolve. Jesus veio para devolver, para te devolver vida e uma vida plena, com abundância. A palavra grega correspondente a abundante tem como significado excedendo o número ou tamanho usual extraordinário, digno de nota. Então, quando eu entendo a vida que Deus tem para mim, tudo excede. A palavra de Deus diz, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu entendo que eu estou aqui para servir a Deus e eu busco com todo o meu coração, tudo excede. Porque o próprio texto diz lá em Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No hebraico, o Senhor é meu pastor e ele me basta. Quando eu entendo que o Senhor me basta, eu o busco de todo o meu coração, eu entendo que tudo mais ele acrescenta. Aquilo vai ficar abundante, ele vai ficar extraordinário, digno de nota, vai além das minhas expectativas. E às vezes o grande problema que a gente tem é que a gente bota expectativa em quem não tem que ter expectativa. As nossas expectativas têm que estar no céu. A vida que Jesus dá é fora da curva. Ele nos enche de propósito e significado, nos conduz novamente à presença de Deus. Então Deus vem para te dar vida, mas uma vida com propósito, uma vida com sentido, uma vida onde você vai restaurar relacionamentos quebrados, uma vida na qual as suas cargas vão ficar aliviadas, sabe? A gente, quando trabalha com célula, às vezes eu fazia uma dinâmica que eu pegava uma mochila velha, colocava vários tijolos dentro e pedia para um adolescente, um jovem, assim, o mais desinibido do grupo, ficar com aquela mochila a célula inteira. E no final, a gente perguntava como é que foi a experiência, enfim, né? E aí ele falava que a experiência foi horrorosa, ficar com aquela mochila pesada a célula inteira. E aí eu trocava a mochila por um travesseiro. Travesseiro. E Jesus deseja fazer isso com as nossas cargas. Ele deseja trocar as nossas cargas. Ele deseja tirar o peso. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, vinde a mim, vós que estáis sofrendo, eu vou te dar uma vida abundante, eu vou te dar o equilíbrio que você precisa para seguir em frente na caminhada cristã. Mas vamos falar primeiro de Hebreus, Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, a ousadia é pelo sangue. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos, temos que chegar com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa.
Deus deseja que nós cheguemos-nos. Ele está sempre lá, mas a atitude de chegar é minha e tua. A gente já chega a ele com o coração purificado e corpo lavado. E aí ele vai completar a obra. Assim como Mateus 11, 28. Vinde, cheguemo-nos, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Ele está lá, mas o chegar, o ir, a ação é minha e sua. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Volto lá para o travesseiro. Travesseirinho aqui nas costas. Nem dói. Sabe quando você tem um dia cansativo de trabalho e você chega a casa e você deita, e nisso que você deita, você sente um alívio, seu corpo todo relaxando? Deus faz isso com a gente diariamente. Quando a gente chega, está no nosso limite, e a gente ora a Deus, a gente vai orar de uma forma legislativa. Às vezes nós precisamos citar as escrituras nas nossas orações. Tenha esse hábito. Quando você vai orar e você fala, Senhor, a tua palavra diz, vinde a mim todos que estás cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eu quero sentir esse alívio. Você sente o Espírito Santo de Deus te envolver, te jogar nessa cama confortável espiritual e fazer você relaxar. Às vezes, quando a gente está com o coração apertado, ore a Deus, peça a Ele para que Ele possa te trazer o alívio. Você foi chamado para fazer o caminho inverso de Adão. Como assim? Adão foi chamado para a vida, mas Adão escolheu o caminho da morte. Nós nascemos na morte, mas fomos chamados para a vida. Você foi chamado para fazer o caminho inverso. E essa vida, essa zoe que ele nos assegura, em verdade vos digo, quem ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Deus deseja que você rompa todos os grilhões. Deus deseja que você rompa todas as dificuldades para ter uma vida abundante. Porque às vezes você fala assim, mas eu já aceitei a Jesus. Ótimo, que maravilha, glória a Deus. Você já aceitou a Jesus, muito bom. Mas às vezes você está preso em coisas que ainda são grilhões na tua vida. Por isso que o processo de libertação, ele é contínuo. A salvação é um ato, aceitei a Jesus, mas a libertação, a santificação, ela é um processo que só vai terminar na glorificação, na eternidade com o Pai. Então, enquanto estamos aqui na Terra, nós estamos num processo de santificação, e ele é contínuo, tá bom? Passando aqui. Em sua opinião, qual é a mais importante questão da vida? Questões de como, de onde eu vim? Para onde eu vou? Geralmente são mais respondidas, mas, contudo, elas apontam para um questionamento maior. Afinal de contas, por que eu estou aqui? Qual é a sua missão aqui na Terra? Por que você nasceu em Paciência, 7 de abril? Por que você está nessa igreja? Por que você tem essa profissão? Por que você tem essa família? Por quê? Qual é o propósito? É um motivo, eu preciso entender esse motivo. Esse primeiro momento, essa primeira aula, é para te encorajar a tentar responder essa pergunta. Ou melhor, para te encorajar a tentar encontrar essa resposta. Responder essa pergunta certamente nos levará a ter uma vida abundante, pois ela tem a ver com quais são os propósitos de Deus para a minha vida, ou seja, o que Deus espera que eu seja e faça para Ele. Não é para mim. Nós não estamos numa visão antropocêntrica, onde o homem está no centro de todas as coisas. Não, nós acreditamos na visão teocêntrica. Deus está no centro. Então, é tudo dele, por ele, para ele. Você está aqui para a glória dele.
Entende? Deus espera de você uma atitude. O que que Deus espera de mim? O que que Deus quer que eu faça para Ele? Eu não posso ser apenas um mero espectador da minha vida. Deus não te chama para espectador, não, meu filho. Às vezes tem pessoas que sentam, que se convertem e ficam sentadas num banco e a vida passa. Deus não te chama para ver a vida passar. Deus te chama. Nós fomos chamados, eu sempre falo isso. Você é o autor, você é o ator da principal, da peça que ele escreveu. Deus não te chamou para ficar na plateia, mas Deus te chamou para você viver coisas grandes. Deus te chamou para uma vida abundante. Essa escada aí da imagem, essa subida que te conduz à eternidade, ela só vai acontecer se você se mexer. É ter a predisposição de subir degrau por degrau. Mas para isso eu preciso entender o que, que Deus espera que eu faça. O que, que Deus espera que eu seja nesse lugar. O que, que Deus quer que eu passe aqui. Eu penso muito na minha vida quando eu queria ser muita coisa. Mas um belo dia eu entendi, eu era professor, sempre fui professor de escola bíblica dominical. E aí eu entendi que Deus queria que eu trabalhasse com o ensino. E quantas pessoas nós já ganhamos, eu já ganhei, né? Graças a Deus, pela misericórdia do Senhor para Jesus. Quantos alunos foram evangelizados na escola, num recreio, num momento assim de descontração. A gente fala, solta uma palavra. Quantos alunos, às vezes, nervosos, porque vão prestar um concurso público e às vezes falam assim, Vitor, ora por mim. E eu orei. E depois essa pessoa foi para Jesus, e aí você pensa assim, meu Deus, se a pessoa tivesse feito outra coisa, se a pessoa tivesse seguido as minhas vontades, não sei que caminho teria. Então, a gente precisa entender que é o que ele quer de mim, é o que ele quer que eu faça. Bem, não é o caso da nossa aula, que é um momento de duplas ou trios, é um momento que as pessoas vão parar, conversar e responder, mas eu queria que você desse um pause e refletisse um pouco, pega um pedaço de papel, um bloco de notas do seu celular, quais você acha que são os propósitos de Deus para a sua vida? Essa resposta eu não tenho. Essa resposta ela é pessoal. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? O que, que Deus espera de você? O que, que Deus quer de você? Às vezes Deus quer que você comece a exercer algo que você está fugindo. Você está dando uma de Jonas. Deus quer que você vá para a direita, você está indo para a esquerda, você está indo para um caminho completamente diferente. E aí, quando eu não entendo o propósito de Deus, eu fico dando cabeçada. Eu fico correndo em círculos. Isso é muito complicado. E a dois, se você soubesse com certeza quais são esses propósitos, como isso transformaria a sua vida? Se eu soubesse qual é o propósito de Deus, como isso transformaria a minha vida? Bem, conhecer os propósitos de Deus para a minha vida certamente reduz estresse. Tem muita gente estressada, tem muita gente doente com diabetes, hipertensão, problemas cardiovasculares, câncer, ansiedade, síndrome do pânico. Por que não conhecer o propósito de Deus? É claro que eu não estou tirando a parte clínica da situação, tá? Mas tem muita gente que está sofrendo hoje, que está vivendo uma vida de estresse, que está sempre nervoso, sempre com raiva, porque não conseguiu romper e conhecer o propósito de Deus. Por isso que essa aula é tão importante, porque essa aula tem que fazer você mexer dentro de você e entender o propósito do Senhor. Assim como ter uma simplificação das suas decisões. Tem muita gente que fica pensando muito, demora meses e meses e meses para tomar qualquer decisão, porque não conhece o propósito de Deus. Aumenta a sua realização pessoal. Sabe quando você faz uma coisa que você se sente realizado porque você conseguiu? Eu só consigo ter realização pessoal, e essa realização ela tem que estar alinhada com a vontade de Deus quando eu entendo o propósito. Senão, realização pessoal vira ambição. Prepara você para a eternidade, é entender que tudo isso aqui, essa matéria fica. O que eu tenho, o que Deus tem para mim é algo
perpétuo, não é algo perecível, é algo eterno. É algo que vai durar para sempre, quando eu tenho o alinhamento com a vontade de Deus. Então, quando eu conheço os propósitos de Deus, eu tenho o meu estresse reduzido. Eu não vou parar, não vou ficar mais nervoso à toa. Eu vou ter uma vida mais simples. Eu vou ter realizações pessoais. Eu vou estar preparado para a eternidade. Eu vou estar alinhado com a vontade de Deus. Tem muita gente hoje que está dentro da igreja, mas está desalinhado. E aí você tem o desafio dos 40 dias. Quando a gente fala de 40 dias, a Bíblia tem uns números bem interessantes, né? A gente tem 40 dias do dilúvio. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E durou o dilúvio 40 dias e 40 noites sobre a terra, e cresceram as águas e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. Os 40 dias do dilúvio foram 40 dias de purificação. Foram 40 dias onde Deus vai lavar a terra, onde Deus tem misericórdia da família de Noé, onde Deus olha em Noé e acha graça, mas ele olha para o resto do mundo e não consegue ver graça neles. Então Deus manda o dilúvio para varrer, para lavar a terra. Mas a gente também tem os 40 dias de Moisés no monte. Subindo eu ao monte, a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco. Então fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão e água não bebi. E o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, escrita com o dedo de Deus, e nelas estava escrito conforme todas aquelas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, no meio do fogo, no dia da assembleia. Sucedeu, pois, que no fim de 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as tábuas de pedra, as tábuas da aliança. Aqui eu já tenho um caso de 40 dias de intimidade com Deus, onde eu vou ter 40 dias onde Moisés desce com a lei, onde Moisés desce com a direção, onde Moisés desce. Primeiro eu tenho 40 dias de purificação, de lavagem, purificação. Agora eu tenho 40 dias de direcionamento. Direcionamento de como agir, de como falar, de como proceder com o meu próximo. Quais as transformações ocorridas nesses 2 textos bíblicos? O dilúvio e as tábuas da lei. Então, purificação e direcionamento. Noé foi um homem que achou graça diante de Deus. Pela fé, aparelhou uma arca e salvou a sua casa, a espécie humana e os seus animais. E os animais. Sua vida foi abundante, excedeu a si mesmo e abençoou outras pessoas. Se você está aqui, se nós estamos aqui, é por conta de Noé. Então, a vida de Noé é uma vida que excedeu a si mesmo, abençoando outros. E Moisés? O que aconteceu com Moisés? Moisés nos deu o maior código de ética para relacionarmos com as pessoas e com Deus. Sua vida também foi abundante e nos abençoou até hoje. Moisés, o código de ética que Moisés colocou lá no Pentateuco é o código de ética de relacionamento. Jesus, ele não anula a lei, ele complementa a lei. Então Jesus ele vem e ele vai falar: amarás, pois, o Senhor Deus é todo o seu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Por exemplo, estou dando aqui um exemplo. Então, Jesus vem para complementar aquilo que Moisés fala lá no Pentateuco. Então, Noé purifica a terra, Moisés ele vai direcionar as pessoas. Mas 2 coisas elas têm em comum. Eles vieram para abençoar outras pessoas. Então, ele vem. O propósito de Deus nunca é para você. O propósito do Senhor nunca é só sobre a sua vida. Deus te chama para abençoar outras pessoas. Deus te chama para contagiar outras pessoas. Então, para de olhar para o seu próprio umbigo, porque tudo que Deus faz, tudo que Deus fez, não é só para você, é para o outro. É para você chamar o outro. Tá bom? A exemplo de Noé e de Moisés, você acha que a sua vida pode ser abundante, abençoando outras pessoas? Aí você pode responder sim ou não. Aí eu quero que você reflita como. Como a minha vida pode ser abundante, abençoando outros? Você acha que a igreja contribui na
prática para que você experimente essa vida abundante? Você acha que a Zoe ela contribui para que eu possa usufruir de uma vida abundante? Ou, se você está nos assistindo e você é de uma outra denominação, o que a sua igreja faz para que você possa usufruir dessa vida abundante? Como ela faz? Então, são coisas que você precisa refletir. Bem, a gente tem aí o livro Uma Vida com Propósito, onde eu quero te desafiar a ter 40 dias de oração pela sua vida, em que você é transformado e conhece o caráter e a vontade de Deus para a sua vida. Então, você vai ser transformado nesse período, eu creio em nome de Jesus, e nesse processo você vai conhecer a vontade de Deus e você vai conhecer o propósito de Deus para a sua vida. É um processo de introspecção. Eu adoro o Vivifica 2 porque ele é um processo de introspecção. É onde a gente pega para trabalhar com o nosso interior. É onde a gente entra no nosso quarto da bagunça e tira coisas que não provêm do Senhor. E aí a palavra de Deus diz assim, ó: não se amoldem ao padrão deste mundo. É uma ordem para não vivermos de acordo com os princípios e valores que dirigem a vida das pessoas que não conhecem Jesus. Porque, como a gente falou lá no início, para aqueles que estão com Deus, Deus promete a vida zoe, aquela vida plena, a vida abundante. Então, para começar a entender isso, eu não posso me amoldar ao padrão do mundo. Eu não posso andar de acordo com o mundo. Tem muita gente que às vezes está dentro da igreja, mas está com uma mente completamente secularizada. Deus deseja começar a trabalhar na sua mente, a limpar. É um processo de limpeza. É um processo que ele está te chamando a não viver de acordo com os princípios desse mundo, com não tem nada a ver. Ah, todo mundo faz, eu vou fazer. Ah, tudo é relativo. Não. É sim, sim, não, não. A palavra de Deus não muda. Então não se amolda. Ele deseja te moldar de acordo com a vontade dele. Mas para que ele possa te moldar, você tem que dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser moldado pelo Senhor. Mas transformem-se pela renovação da mente. É o que a gente chama de metanoia. Essa renovação se dá por onde? Pela palavra de Deus, que promove a transformação da vida, porque agimos de acordo com o que pensamos. Pensamentos novos implicam novas atitudes. Tem muita gente que está vivendo a mesma vida porque não mudou a forma de pensar. Se você não mudar a sua forma de pensar, você realmente vai continuar na mesmice. E Deus deseja coisas grandes para você. Por isso é preciso mudar a sua mente. Sabe? É orar a Deus e falar assim: Senhor, muda os meus pensamentos. Como eu falei no início, na oração, há espíritos dominadores de mente que agem em diversas formas. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico de um espírito dominador de mente. Pessoa que não consegue prestar atenção na hora da palavra. Ela está no louvor, ela está na oração, começa a palavra, ela fica quieta. Ela olha o relógio, ela olha a hora, ela quer ir embora. Ou então, na hora da palavra, começa a vir, às vezes, pensamentos que não tem nada a ver. Tipo, você deixou o gás ligado? Será que você deixou a porta aberta? Aí você começa a pensar em coisas que não tem nada a ver, você começa a pensar nos seus coisas que você vai fazer no dia seguinte. Você começa a se encher de futuro. Isso aí são espíritos que se levantam para fazer com que a palavra não entre. Então, por isso que é preciso, chegou na igreja, vai começar a estudar a palavra de Deus: Senhor, limpa a minha mente. Qualquer espírito dominador que cai por terra, porque eu preciso ter uma mente renovada, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É a finalidade, é o resultado de todo esse processo. Ou seja, podemos desfrutar de uma vida feliz e abundante. Mas para que eu possa desfrutar da vida abundante, eu não posso me amoldar ao padrão desse mundo. Eu tenho que ter uma mente renovada. E aí sim, eu experimento e comprovo aquilo que é bom, perfeito e agradável. Eu comprovo a vontade de Deus. Eu vou começar a usufruir e desfrutar de uma vida em abundância. Eu não vou mais ficar preso com coisas que o diabo se levanta. Eu fui chamado para a liberdade.
Você foi chamado para a liberdade. Então você não pode ficar preso com coisas pequenas. Deus te chama para romper. Esse é o ano da pesca maravilhosa. É o ano de romper coisas e para que você possa viver o sobrenatural de Deus. É o ano de lançar a rede. É o ano de ouvir a palavra e lançar a rede. Não é de ficar com braços cruzados. É ano de viver o sobrenatural do Senhor. Eu te convido, nesses 40 dias, a perseverar. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quer salvação? Persevera na palavra. Sabemos que a tribulação produz a perseverança um caráter aprovado, e um caráter aprovado a esperança. A prova da sua fé produz perseverança e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Você quer ter integridade, você quer ter maturidade, persevera. Porque a perseverança traz maturidade espiritual. Por que a gente tem tantos crentes hoje mimados? Tudo quer sair da igreja, tudo quer, não é para mim, eu tô... Às vezes tem pessoas que têm 20 anos de igreja e não mudou nada. Por que não mudou? Porque não perseverou. Porque ainda quer ficar no leite espiritual, ainda quer ficar lá na papinha, onde Deus já tem um banquete, Deus já tem uma ceia preparada para você, mas você ainda quer, às vezes, ficar no leite. Deus te chama para uma coisa mais madura. Deus te chama para uma coisa mais sólida. Você precisa perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, receba o que ele prometeu. Então a perseverança tem recompensa. Às vezes tem muita gente que está sofrendo porque não está perseverando. Você foi chamado para perseverar. E aí eu queria te desafiar durante 40 dias a colocar um momento onde você vai orar pela sua vida, onde você vai orar por, pelo teu propósito. Você vai orar perguntando a Deus qual é o propósito dele na tua vida, para que você está aqui. Aí você vai escolher o melhor horário, não sei qual é a tua vida, às vezes a tua vida é igual à minha, tem dia que eu trabalho manhã, tarde e noite, então geralmente eu escolheria um horário entre um turno e outro. Ou tem dia que você consegue fazer de madrugada, tem dia que você vai levantar cedo. Então você vai escolher uma hora do seu dia, um momento para você orar pela sua vida. E você vai orar também por alguém, seu companheiro de jornada. Isso foi um trato que a gente vai fazer na nossa aula, né? Onde vão ser colocados em dupla e um vai orar pelo outro, porque assim a gente se fortalece. Amém? E mediante a esse desafio de oração, eu quero te lembrar que você não está nesta terra por acaso. Eu quero te lembrar que você foi criado por Ele, para Ele. Que você tem um propósito. Que Deus tem algo maior para a tua vida. Então, para de dar cabeçada. O povo de Israel ficou 40 anos dando voltas no deserto. Eles poderiam ter feito aquela viagem, sei lá, em menos tempo, 40 dias. Mas eles ficaram 40 anos porque não ouviram aquilo que Deus tem para falar. Às vezes, a gente fica 10, 20 anos dando círculos porque a gente não consegue desfrutar da vida abundante. E a vida abundante é a vida Zoe. A vida abundante é a vida que Deus me prometeu, mas para que eu possa usufruir dessa vida, eu tenho que ter uma mente renovada. Eu não posso estar moldada aos padrões desse mundo. Eu tenho que entender os propósitos dele na minha vida. Amém? Vamos orar mais uma vez? Eu queria te convidar a entregar nas mãos de Deus a tua vida. Soberano Deus, eterno Pai, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Pai, eu quero entregar nas tuas mãos os teus filhos. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, encoraja os teus filhos a perseverar,
Não permita que nenhuma seta, não permita, Senhor, que nenhum pensamento contrário deixe os teus filhos no caminho, mas que eles possam prosseguir para o alvo que é Cristo. Que nesse processo de oração, esse processo de renúncia, eles possam entender que o Senhor tem algo sobrenatural, mas eles precisam entender e conhecer o propósito. Senhor, eu te peço, revela, Senhor, a cada um o seu propósito. Senhor, que o Senhor possa manifestar a tua vontade, mostrando, Senhor, para que ele está aqui. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, estar mostrando e manifestando a tua glória na vida dos teus filhos, para que eles não possam mais ficar presos pelo inimigo, mas que eles possam desfrutar de uma vida abundante. Pai, esteja com os teus filhos. Eu te louvo, te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar a tua família e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal. Uma semana Zoe para você, uma tarde Zoe, um dia Zoe, um momento Zoe. Fiquem com Deus.